Saudações democráticas a todos vocês, começando mais um 11 News ao vivo pela TVT de São Paulo. Sejam todos muito bem-vindos. Estamos também do YouTube no canal do Conde. Eu quero ter o prazer de anunciar para vocês que hoje nós temos dois convidados muito especiais aqui no 11 News. Daqui a pouco vocês vão saber, aliás, já estão sabendo porque está na capa e na chamada do nosso programa. Antes eu quero dar aqui algumas notícias importantes do dia que vão ser arroladas aqui durante a nossa transmissão, coisas que estão acontecendo nos bastidores de Brasília e também do mundo todo. Aqui a gente começa anunciando que a chapa Boulos-Marta, né? Marta Boulos expõe diferenças e paralelos com a chapa Lula-Alckmin. Nós vamos conversar sobre isso hoje aqui. Uma notícia importante também trazendo aqui da revista Fórum: bilionários dobram riqueza desde 2020 e Oxfam pede a Lula iniciativa para taxar fortunas no G20. Trazendo aqui também um destaque do DCM, Diário do Centro do Mundo: Lula agrava pena para ataques em escolas e sanciona a lei que criminaliza bullying e cyberbullying. Olha que interessante isso aqui. Temos também aí a vacina contra a dengue. O Ministério da Saúde definiu estratégia de vacinação enquanto os estados vão se mobilizando. Uma nota internacional puxada aqui do portal UOL: Estados Unidos derruba míssil disparado contra navio americano do Iêmen, supostamente do Iêmen. A escalada do conflito no Oriente Médio, que a gente também vai discutir muito aqui. Um destaque do Intercept Brasil: bolsonaristas fazem força-tarefa secreta para levar pautas extremistas à Conferência Nacional de Educação. Uma coisa terrível que a gente está acompanhando aqui. Por fim, uma última nota aqui do portal G1. PGR, Procuradoria-Geral da República, pede STF abre inquérito contra Sérgio Moro e suposta fraude em delação. São esses os destaques de hoje. Eu quero chamá-lo agora aqui, ter o prazer de receber ele, que é professor catedrático da Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra, Distinguished Legal Scholar da Faculdade de Direito da Universidade de Wisconsin-Madison e Global Legal Scholar da Universidade de Warwick. É uma das figuras mais referenciadas no mundo da sociologia, um dos mais importantes sociólogos do mundo. Está aqui comigo nesse momento, Boaventura de Souza Santos. Saudade, meu querido Boaventura, que bom te ver. Agora sim, vamos começar 2024 na cena progressista do Brasil. Tudo bom? Seja muito bem-vindo, uma honra recebê-lo mais uma vez. Bom, Tibar, é uma honra enorme, uma alegria enorme estar aqui consigo, Conde. A senhora tem sido uma pessoa extraordinária há muitos anos, com esse trabalho público que faz extraordinário e que eu tenho acompanhado com muito carinho, e portanto estar aqui consigo no princípio do ano é um privilégio também para mim e portanto agradeço-lhe muito esta oportunidade para estar aqui consigo e discutirmos as coisas que entender. Boaventura, quando eu estava montando aqui o nosso roteiro, eu falei, tem tanta coisa para falar para o Boaventura, eu estou tão preocupado, tem a questão do conflito, tem a questão da denúncia da África do Sul, né? Que você deve ter se debruçado muito também sobre esse tema. Vamos começar pelo Brasil. Vamos começar. Eu sei que você tem uma admiração e uma ligação muito forte pelo Guilherme Boulos. Guilherme Boulos está hoje em Paris, conversando com a prefeita de Paris. E ontem, ontem, teve um almoço com a Marta Suplicy e nós temos essa chapa, né, estabelecida para a principal disputa eleitoral no Brasil em 2024. Eu queria, em linhas gerais, saber um pouco da sua opinião sobre essa costura política. Boa aventura. Com muito gosto, Conde. Bem, eu acompanho, é conhecido que eu acompanho de muito perto, mesmo de muito perto, a trajetória política do Guilherme Boulos há muitos anos, e eu e a Pilar Saramago tivemos o prazer de apresentar o Guilherme Boulos ao público português. Ninguém o conhecia aqui há uns anos em Portugal, e fui eu e a Pilar
que em Lisboa fizemos um encontro e foi uma coisa extraordinária, com aquele jovem político, uma esperança, obviamente, política progressista do Brasil. E assim continuo a pensar a respeito dele. Como sabe também, o Conde, eu, enfim, fui um pouco o idealizador, em 2011, num pequeno livro que escrevi, sobre a necessidade da unidade das esquerdas em Portugal e no mundo. E isso veio a concretizar-se anos depois, em Portugal, em 2016, através de uma aliança entre o Partido Socialista e os partidos à esquerda do Partido Socialista, que em Portugal são o Partido Comunista e o Bloco de Esquerda. Eu devo dizer que estamos agora em processo eleitoral. Eu considero que foi um dos períodos mais interessantes da vida política portuguesa e que realmente só não prosseguiu por alguns erros que foram cometidos pelos vários partidos e que resultou numa dissolução do Parlamento em eleições que levaram à maioria absoluta do Partido Socialista e agora, através de algo que parece ser um caso de lawfare ou de guerra jurídica à portuguesa, o primeiro-ministro acaba de se demitir e estamos, portanto, num processo eleitoral. Portanto, esta questão tem muita atualidade internacional. Como sabe também, em Espanha também tive algum papel nos anos, há muitos anos já, quando se começaram as alianças de esquerda entre o Partido Socialista Espanhol, o PSOE e o Podemos. Hoje não é a Unidas Podemos que é o parceiro de esquerda do PSOE, é o grupo Sumar, de uma grande amiga, uma mulher por quem eu tenho uma grande admiração há muitos anos, que é a Yolanda Dias, aliás, uma galega que se lançou na política nacional de uma maneira ótima. Quando eu vi esta notícia, a primeira sensação que eu disse, que eu vi é o seguinte, bem, é o nível de uma cidade, bem, mas esta cidade tem 21 milhões de habitantes, Portugal tem 10 milhões, portanto São Paulo, além do mais, por seu peso no PIB do Brasil e por seu ser uma das 4 maiores cidades globais do mundo, uma eleição em São Paulo tem repercussão nacional e internacional. E o que eu estou a ver aqui é exatamente uma aliança de esquerda entre o PT e o PSOL. E para isso, realmente, era preciso estar por detrás desta costura e desta proposta um grande mediador, um engenheiro, realmente um arquiteto da política, esse grande arquiteto chamado Lula da Silva, que realmente teve que fazer uma coisa extraordinária, porque obviamente haveria muita resistência no PSOL de se aliar a um grupo de direita, aliás, provavelmente a um partido de direita qualquer que ele fosse, e certamente isso tornaria impossível. Portanto, era preciso que a Marta Suplicy regressasse ao PT. E até isso o Lula conseguiu. E, portanto, eu acho que isso é extraordinário a todos nós que vivemos aqueles tempos daquela euforia de Marta Suplicy contra a Dilma Rousseff. Tínhamos quase por garantido que esse regresso da filha pródiga nunca poderia suceder, mas realmente Lula conseguiu. Portanto, nós temos aqui algo que tem importância, como digo, para o Brasil, nacional e internacional, e a nível nacional é fundamental, porque esta eleição em São Paulo vai condicionar as eleições presidenciais de 2026 no Brasil. Portanto, se quiser podemos discutir como é que eu vejo isso. É evidente que há outras coisas muito interessantes que estão a ocorrer. Eu queria chamar a atenção que, segundo me consta, a minha querida amiga Maria do Rosário será a candidata do PT em Porto Alegre, uma cidade que está no meu coração e de quem sou, aliás, cidadão honorário. Também está no meu coração e penso que também lhe desejo o máximo êxito. Agora, realmente, podemos falar depois dos riscos que isto significa. Mas quero lhe dizer que, para mim, a notícia é uma grande notícia e, ao contrário do que se tem dito muito na imprensa brasileira, que a Marta, sobretudo, tem uma grande popularidade na periferia, bem, eu posso testemunhar que o Boulos também tem muita popularidade na periferia, onde a Marta traz uma
um ativo novo é no setor empresarial de São Paulo. Eu penso que o setor de São Paulo, empresarial de São Paulo, é uma cidade de direita, tradicionalmente, com grande peso das forças de direita, tem um governador que pode ser candidato presidencial em 2026, portanto, obviamente que esta candidatura mudou de figura com a Marta e o Boulos nesta chapa. E, portanto, é uma grande notícia. Vamos seguir um pouco falando mais disso. Ô, Boaventura, deixa eu pedir para você, não sei se você pode mexer um pouquinho na sua câmera para você ficar mais centralizado e mais alto aqui na nossa tela. E agora um pouquinho para o seu lado esquerdo. Isso, aqui. Isso, fica aqui. Vamos ficar no centro, né? Centro-direita, centro-esquerda. É sempre bom para o analista. Ô, Boaventura, muita gente, inclusive aqui no bate-papo, nesse momento, a esquerda, a militância ficou magoada com a Marta, não é para menos, porque a Marta, enfim, saiu numa situação muito tensa do Partido dos Trabalhadores, se filiou ao MDB, participava do governo Ricardo Nunes até semana passada. Minha pergunta para você é muito singela. Você ficou magoado com a Marta também? Você acha que isso é plenamente superável nas circunstâncias presentes? Olha, meu caro Conde, para quem não é político como eu, não é político profissional, tem um intelectual e tem ultimamente visto como é que os políticos, por vezes, se conformam na política. Os políticos não pecam, normalmente não primam pela coerência e pelos sentimentos que normalmente nós atribuímos muito à nossa dignidade. Têm que, por vezes, fazer coisas que, segundo eles ou elas, lhes dão vantagens imediatas e podem significar, por vezes, a verdade e até os seus próprios princípios. Eu realmente, no caso da Marta, tenho seguido, obviamente, não só a esquerda do PT, o Walter Pomar foi talvez o mais explícito acerca das reservas, mas também as correntes mais à esquerda do PSOL também não gostaram, obviamente, desta aliança. O meu querido amigo Eduardo Suplicy pediu umas prévias, que obviamente já estavam, de alguma maneira, excluídas, obviamente, por que se tinha passado. Eu não fiquei magoado, quero dizer, porquê? Porque tudo que seja para juntar a esquerda, a gente tem que esquecer. E tem que esquecer, realmente, eu penso que ela não precisava ter feito tanto espalhafato anti-PT, como fez naquela altura, fundamentalmente porque se calhar ela queria ser a candidata e não Dilma Rousseff, quem sabe. E portanto, mas foi uma mulher que queria que o Lula fosse candidato em 2014. Portanto, eu acho que a Marta tem, junto do Lula, uma credibilidade muito especial. E política é isto. O Brasil, sobretudo, não pode sobreviver à esquerda sem estas alianças e nós temos que, infelizmente, deixar por isso. Eu tenho outra preocupação, Conde, se me dá um segundo, não é? Que é o seguinte, é que é muito importante que estas duas figuras, que uma está em final de carreira, pela idade, outra está no começo da carreira, obviamente, portanto, não competem muito um com o outro para o futuro, e isso é muito importante, que não aconteça no Brasil a pessoas, enfim, de grandes personalidades, o que aconteceu na Argentina com o Alberto Fernandes e a sua vice, que era a Cristina Kirchner. Como sabemos, foi uma péssima lição de ter alguém muito forte politicamente como vice-presidente, neste caso, e que de alguma maneira se desentendeu com o presidente explicitamente muito cedo e que acabou por conduzir à situação em que a gente está agora na Argentina. Isto não pode acontecer de maneira nenhuma em São Paulo, nas relações entre a Marta Suplicy e o Boulos, e reciprocamente. Eles têm que saber desde day one, desde o primeiro dia, que isto não pode suceder. E, portanto, porque se suceder, é realmente uma desgraça nacional e internacional. Eu fiquei realmente preocupado, porque a gente conhece, enfim, as características da Marta. A Marta Suplicy não é coadjuvante, ela é protagonista, né? E eu fiquei me imaginando como é que o Lula convenceu a Marta a ser vice do Boulos. Agora, é que é uma eleição muito estratégica, muito emblemática,
E, na verdade, você sabe que a chapa Lula-Alckmin nasceu de uma articulação na casa da Marta Suplicy, se não me engano. Foi um dos locais, né, em que se articulou essa chapa. Agora, a preocupação é grande, né, pelas características dos dois integrantes da chapa. Agora, o Boulos, ele já vem liderando as pesquisas. Ele está bastante forte eleitoralmente, depois de concorrer à presidência, ter uma boa votação, e também foi o deputado federal mais votado, né, do estado. Não sei se do Brasil não foi, mas do estado de São Paulo foi. Boaventura, as pessoas... Deixa eu fazer uma pergunta com relação à estratégia, né, desse gênio da articulação, que é o presidente Lula, já há muito tempo. A questão de nacionalizar essa eleição ou não, né? A princípio, os analistas têm direcionado as leituras para o fato de que o PT e o Lula querem nacionalizar e apontar o dedo para o Nunes, dizendo que ele é bolsonarista, até porque ele vai receber o apoio do Bolsonaro. Uhum. Agora, o que você acha que isso embute riscos ou embute valor agregado, vamos dizer assim, inclusive para que o Boulos seja lançado, né, definitivamente, e o PSOL vai ter uma revolução dentro do PSOL se ele lograr êxito? Bem, eu devo dizer, bem, eu aí sou um pouco, não é parcial, tenho um conhecimento realmente de há muitos anos já, quando praticamente ninguém conhecia o Boulos, ou muito poucos, e quando eu visitava as ocupações do Boulos, em que ele dirigia pelo MTST, que eu realmente sempre vi que neste jovem via realmente o grande líder carismático do Brasil do futuro, a seguir ao presidente Lula. Aliás, disse isso mesmo. Quando visitei o presidente Lula na prisão, falei-lhe exatamente nisso, numa altura que era realmente muito difícil falar com o Lula, mas eu estive aí com ele e conversámos, e realmente uma das coisas que eu lhe disse, eu já o tenho dito em alguns programas, foi que realmente que eu achava que em Guilherme Boulos eu via um líder do futuro, da estatura e do caráter carismático, popular, da maneira como eu via como o Guilherme Boulos se aproximava das populações e como trabalhava a partir da base. E o presidente Lula, naquele seu estilo maravilhoso que a gente todos lhe conhece, respondeu-me: Boaventura, ele só tem uma coisa contra, está no partido errado. E eu, claro, respondi: mas presidente, mas porquê é que ele está no partido errado? Não é? Porquê é que se formou o PSOL? Não foram erros do PT também que levaram à criação desse outro partido? Havia muita gente que talvez que está hoje no PSOL que podia continuar no PT. De maneira que eu acho que esta eleição é fundamental. Eu penso que, com toda a franqueza e por muita admiração que tenha pelo Guilherme Boulos, eu sozinho não ganharia a eleição. Pode ir até ao segundo turno, mas eu suspeito que sociologicamente naquela cidade é muito difícil, até porque é uma máquina da direita muito bem montada, e a vitória da esquerda, aqui com toda a franqueza, é realmente, em São Paulo, é desmantelar essa grande máquina que está em São Paulo e que condiciona as eleições de 2026 e ter uma outra máquina, não é? Portanto, eu acho que o Boulos, por muito mérito que tenha, e tem, sozinho não chegaria lá. Com a Marta vai ser difícil, mas obviamente que as chances aumentaram exponencialmente. Perfeitamente. Boaventura de Souza Santos aqui no 11 News conosco. Eu quero saudar todos que estão nos acompanhando aqui no bate-papo, trazendo comentários, perguntas, críticas. Por favor, participem dessa interação, desse programa, para a gente conhecer um pouquinho mais aí das conexões, tanto da política brasileira, da leitura precisa do Boaventura, e daqui a pouco a gente vai falar também do cenário internacional. A Anne Portela, por exemplo, Boaventura, ela está aqui pedindo para a gente falar dos conflitos na África, né? Seria muito interessante que o tema dos conflitos no continente africano, mas vamos falar disso daqui a pouco, sim, sem dúvida nenhuma. Obrigado pela sugestão. Sei que o Boaventura tem imenso interesse em tudo isso que está acontecendo na África nesse momento. Norma Serra, claro que é diferente, Alckmin nunca foi do PT, Marta traiu o partido que o levou à política. Pessoal, muita mágoa, viu, aqui no dia a dia das redes, né?
a esquerda, a militância manifesta muito mais, mas manifestava muita repulsa pelo Alckmin também, e hoje o Alckmin está ali, enfim, parece que pacificado com relação a isso também, a militância do PT. Celso Wolfart, a saída da Marta do PT foi igual à saída da Marina Silva, não é, Conde? É isso, né? Marina voltou, Marta voltou, quem mais vai voltar para o PT? Boaventura. Boaventura, algum comentário adicional que eu quero te perguntar sobre economia brasileira agora? Sobre Marta Boulos? Não, eu sobre este tema que estivemos a discutir não tenho mais nada a acrescentar, não tenho. só para gente vencer e virar o tema, eu queria saber o que você está achando da condução do Fernando Haddad na economia brasileira, também alvo de polêmicas, né? Porque a esquerda, dentro do PT, e a própria presidenta do PT, que é a Gleisi Hoffmann, tecendo algumas críticas, né, ao Fernando Haddad, e o Haddad aguentando ali firmemente com a chancela do presidente Lula. Como é que você está vendo essa situação? Bem, quem conhece o Haddad, eu também tenho o prazer de conhecer e ser muito amigo dele também há muitos anos. Ainda há pouco tempo, em 2019, estivemos a jantar juntos. Ele tinha acabado de chegar do Egito e já sabia que ia ser nomeado o Ministro da Economia, e estivemos a conversar. O Haddad é o Haddad, quer dizer, é realmente aquele homem que sempre viveu da articulação também, a escola do Lula, também uma grande articulação com o setor empresarial, sempre também o fez, e ele é um indivíduo, para mim, é dos políticos teoricamente mais bem preparados no Brasil. Há também um outro político, mas que não está no ativo neste momento, que é Tarso Genro, que é obviamente um político que tem uma preparação teórica muito boa. O Haddad tem uma preparação absolutamente excepcional nisto. Portanto, eu faço uma leitura muito correta do contexto em que está. O contexto internacional e o contexto nacional, o contexto do Congresso. O Brasil tem um problema, é que cada novo Congresso que elege é pior que o anterior, para qualquer causa progressista, não é? E isto vai levar a um problema que pode ser extremamente difícil e que nós não podemos nunca pensar que os países estão livres de um descalabro. Eu, praticamente todos os anos, entre 2006 e 2009, visitei o Equador. Fui consultor da Constituinte de Monte Cristo. Nessa altura, o Equador era um país de esperança, era um país com problemas, obviamente, mas onde a gente via a capacidade de se construir um país com um grande futuro. Veja o que fizeram do Equador em poucos anos. Umas políticas de neoliberais, de diminuir ou reduzir o Estado ao Estado mínimo, de não tributar a riqueza, de empobrecer o Estado, levaram ao neoliberalismo, que normalmente o que leva, fundamentalmente, é a substituição do Estado pelas máfias. Não é? E temos na Argentina um político que diz que prefere as máfias ao Estado. O Milei disse ainda recentemente, e disse na campanha, eu prefiro, se tenho que optar entre Estado e máfias, prefiro as máfias, porque as máfias competem, as máfias têm regras. Veja o que isto se diz num país como a Argentina. Portanto, nenhum país está livre destas coisas, porque ninguém podia imaginar que o país poderia ter um Bolsonaro. E teve um Bolsonaro. E não está livre, obviamente, de recaídas desse tipo. Portanto, eu acho que o Haddad é um homem com cautela, tem realmente um grande problema, que é o seguinte, é que a única maneira de vencer a extrema-direita na Europa ou aí é através de políticas sociais. É através de mostrar às pessoas que a democracia é boa para o seu bolso, para a sua família, para poder comer melhor, para poder viajar mais, para poder mais bem-estar. Para isso, nós não podemos deixar de tributar os ricos e de fazer uma reforma tributária mais ativa. O senhor está-me a interpretar como eu estou a criticar o Haddad. Não é propriamente isto. O que eu estou a ver é o seguinte, o Haddad, nesta primeira fase desta governação, e que se pretende fundamentalmente que a direita não volte ao poder tão proximamente, porque vai ser muito difícil reconstruir o país. Não se reconstrói em 4 anos. O Haddad está a trabalhar num horizonte de pelo menos 2 mandatos. Quem quer que seja. E, portanto, ele tem que começar precisamente por fazer
dentro, e sobretudo tendo em mente quem é que está à frente do Banco Central, ter muito cuidado e avançar com o aval do Lula, de maneira a não criar uma crise política que, a meu entender, pode ser criada a cada momento. E pode ser criada a cada momento, Conde, por causa de um perigo a que o Brasil, neste momento, está sujeito, como estão todos os países dos BRICS. Quando nós começamos a discutir o tema internacional, eu vou-lhe dizer que só os países dos BRICS é que podem travar o imperialismo norte-americano numa deriva de guerra destrutiva em que está neste momento, da Ucrânia à Palestina. Ora bem, a África do Sul acaba de interpor uma ação no Tribunal Internacional de Justiça. Bem, o Brasil acaba de apoiar. O que é que isso quer dizer? A África do Sul, o Brasil, vão ser desestabilizados pelos Estados Unidos. Pode escrever o que eu estou a dizer. Haverá tentativas para desestabilizar os países democráticos dos BRICS, porque são os mais vulneráveis, digamos assim. É muito mais difícil desestabilizar uma China ou uma Rússia, como estamos a ver, não é? Agora, Brasil e África do Sul é outra coisa. Ora bem, eu até tinha escrito um texto ainda muito recentemente sobre a Terceira Guerra Mundial e o papel dos BRICS, e praticamente foi premonitória, porque na semana seguinte a África do Sul apresenta a primeira queixa contra os Estados Unidos, porque é evidente que a queixa não é contra Israel. A queixa é contra os Estados Unidos, porque a gente sabe que se os Estados Unidos quisessem, não havia genocídio em Gaza, não é? Portanto, é um genocídio preparado para limpar aquele terreno e para fazer dali uns grandes projetos de interposto comercial. Aliás, sem querer te interromper, já interrompendo, a visita do Blinken aos países ali foi de uma hipocrisia colossal, né? Quer dizer, ele é responsável por tudo aquilo. Pois. O país dele. É uma farsa. Uma farsa. Mas ninguém acredita. Nem os americanos acreditam. Aliás, o Biden está... Nós vamos ter certamente o Trump eleito fundamentalmente por isso. O Biden tinha-se enfraquecido com a guerra da Ucrânia, parou agora o financiamento para a guerra da Ucrânia, porque já viu que não vai haver regime change na Rússia e que vêm as eleições e, portanto, os americanos já estavam, obviamente, contra o financiamento. Mas surgiu-lhe agora Israel. E é evidente que, do ponto de vista de Biden, Ucrânia e Israel é a mesma coisa, não é? Porque, aliás, no caso, o senhor tem que ver que não é os Estados Unidos e Israel. É Israel e Estados Unidos é a mesma coisa hoje. É o mesmo país em dois lugares diferentes. Não há diferença praticamente nenhuma. Agora, já que a gente saltou de uma vez para o cenário internacional, que está interligado com o cenário brasileiro, vamos continuar aqui. E no finalzinho eu pergunto do 8 de janeiro, que é mais um tema do Brasil, que eu acho importante você dizer para a gente aqui, Boaventura. Quer dizer, você acha que só por esse processo que a África do Sul imprimiu ali a Israel, de genocídio, que foi muito bem concebido, diga-se de passagem, e a resposta de Israel foi muito precária, você deve ter acompanhado ali no tribunal, na Corte Internacional de Justiça, isso e o Brasil apoiar, você acha que isso vai gerar essa resposta dos Estados Unidos para ambos os países? Quer dizer, África do Sul e Brasil, tão violenta assim, mais do que, por exemplo, como resposta à proposta do Lula de desdolarizar a economia internacional? Eles vão acumulando. O país, hoje, a política internacional e a política interna dos Estados Unidos é dominada pelo grupo dos neoconservadores, os neocons, que vão desde os democratas, como Hillary Clinton e o seu marido, até a Victoria Nuland e ao seu marido, Robert Kagan. Portanto, eles dominam completamente a política interna e internacional, com negócios incríveis. O Biden sabe que provavelmente vai para a prisão se não ganhar as eleições, devido aos negócios do filho do Hunter Biden na Ucrânia, que estão hoje já expostos e já estão em justiça. Portanto, o Biden, do ponto de vista jurídico, tem os mesmos problemas que Trump. O Trump agora é mais visível porque não é o presidente. Mas pronto. É evidente que eles vão acumulando pretextos. Não é uma razão. O que é uma coisa é certa. Eles querem, daqui para diante, neutralizar o poder global da China. Para isso é preciso confinar a China à Ásia.
A África está a ser muito difícil, porque a China penetrou por todo o lado na África e é muito difícil, e os Estados Unidos não têm uma história de permanência em África tão forte quanto tem na América Latina. Portanto, é preciso estancar o avanço da China em duas frentes. Na frente da Europa, travá-la para que ela venha para a Europa, aí a necessidade da Rússia, fechar a fronteira com a Rússia e fazer explodir o Nord Stream para tornar a Europa dependente dos Estados Unidos, que hoje é totalmente dependente, e impedir a China de entrar na América Latina. Ora bem, é muito difícil para uma economia como a economia brasileira, onde o seu grande grupo de exportador, que está ligado, obviamente, às carnes, ao gado, enfim, à agricultura, e obviamente, que tem na China um grande parceiro comercial, como a própria Argentina, é evidente que estes países são países onde a China já tem uma grande presença. E os Estados Unidos querem neutralizar. O senhor tem que saber que a luta dos Estados Unidos contra a Nicarágua não é por realmente o Ortega agora ser realmente um ditador, porque realmente é um homem que traiu toda a revolução. É porque a China é o maior investidor da Nicarágua e está a construir um canal transoceânico que é rival do canal do Panamá. E obviamente que os Estados Unidos querem liquidar isso. Portanto, é realmente uma força brutal para neutralizar o seu pátio traseiro, se aproximar da China. E por isso é que vê que, por exemplo, declarações por vezes muito agressivas de alguns líderes latino-americanos podem não ter tanta influência. O que interessa é a política concreta, compreende? E a política concreta da ligação com a China, do Brasil e da Argentina, hoje é absolutamente clara. Portanto, por exemplo, o Gustavo Petro, que para mim é neste momento o único líder mundial ecológico, que tem uma consciência ecológica. O Lula da Silva, com todo o respeito, não tem uma boa consciência ecológica. É um desenvolvimentista no seu coração. E, portanto, eu só quero que a Marina Silva se aguente bastante, porque vai ter muitos desgostos quando a gente vê exploração de petróleo na Amazónia, que não podia ver mais, de maneira nenhuma, não é? Mas, portanto, o Gustavo Petro não. É um indivíduo que acabou com todas as concessões novas de petróleo na Colômbia, mas essa não é uma ameaça do mesmo tipo. Porque não é uma ameaça que ponha em causa a rivalidade da China, que é exatamente o grande objetivo estratégico dos Estados Unidos, é parar o desenvolvimento da China e contê-lo na Ásia. E aí é que surgem os perigos todos. Obviamente que os brasileiros devem estar atentos, e vão estar atentos, e devem estar atentos. Não se devem deixar intimidar, mas devem fazer uma coisa coletiva. É o que está a acontecer. A África do Sul era o país do apartheid. Está ao lado da Namíbia. Mais uma vez, sem querer te interromper, quer dizer, foi tão simbólico que um país africano fizesse a denúncia de genocídio contra um país, né, alinhado até o pescoço com os Estados Unidos. Desculpa, só para registrar. Não, é isso. É um país de desenvolvimento intermédio, além do mais, que foi um país que também foi vítima de um genocídio de outro tipo, que foi o apartheid criminoso durante tanto ano, não é? E que, ao lado do seu país, que é a Namíbia, houve o primeiro genocídio alemão, que foi o dos hereros na Namíbia, quando era uma colónia alemã, que realmente eles sabem o que é genocídio. E, portanto, a hipocrisia do Ocidente, que realmente nos enche as notícias porque morreram 2 pessoas na Ucrânia. E quando morreram 24 mil pessoas na Gaza, praticamente isso não é uma notícia. Isto é uma hipocrisia sem sentido. Como é que é possível pôr um mandado de captura contra Putin por causa de ter transferido crianças da frente de guerra para as proteger da guerra? E estão 10 mil crianças mortas na Palestina e o Tribunal Penal Internacional ainda não mandou nenhum mandado de captura contra Netanyahu. Ficou muito feio, né? Estes estándares duplos, estes critérios duplos, ninguém no sul global já os aguenta. E o grito da África do Sul é isso. Vocês são hipócritas, não aguentamos. Boaventura Sousa Santos, deixa eu ir para o bate-papo. Agora, eu quero falar agora na sequência sobre Argentina, Equador
Venezuela, a América do Sul está em ebulição, aliás, nunca deixou de estar, mas nesse momento em especial, com a ascensão desta criatura, né, Javier Milei, na Argentina, tudo fica um pouco mais nebuloso e complexo. Mas sobre a Nicarágua, você mencionou que os Estados Unidos estão ali pressionando e sabotando a Nicarágua, mas não significa que o Ortega seja alguém correto? Como é que está a sua avaliação da Nicarágua? A minha avaliação realmente é muito negativa. Eu estive Negativa. há poucos anos na Nicarágua e vi como é que quer a Murillo, o Daniel Ortega e a mulher realmente transformaram num poder pessoal de enriquecimento de uma família, que é a família deles, corruptos, com gastos sumptuosos completamente desproporcionados, com uma luta contra as mulheres extraordinárias, contra todos os protestos, com políticas, aliás, era com sobretudo os grupos de mulheres, onde estão muita gente na frente de luta da Nicarágua, que foram as primeiras vítimas. Hoje, infelizmente, as vítimas são praticamente toda a gente, há muita gente presa neste momento na Nicarágua, e, portanto, é realmente um caso triste, não é? Porque é um caso onde as pessoas da minha geração, enfim, quase não podemos ir para a Nicarágua durante o período sandinista, porque realmente não tínhamos possibilidades profissionais de ir lutar ao lado deles. Quer dizer, foi realmente uma coisa muito bonita e que também aí, sobretudo, porque era uma luta contra os Estados Unidos daquela forma, com os contra, com tudo aquilo tudo. Portanto, houve ali um produto na Nicarágua, no Salvador, nas Honduras, processos muito interessantes. E o da Nicarágua realmente descambou da forma que nós vimos, terrivelmente drástica, a meu entender, ao contrário da Guatemala. Neste momento até tem um governo moderado de esquerda. Portanto, a América Central foi sempre a da República das Bananas, digamos assim. Foi assim que os Estados Unidos a viu, com controle, desde que matou o Arbenz, foi desde então. Se não é favorável. Falando em banana, Boaventura, o presidente do Equador, o Daniel Noboa, né? Sim. O pai dele enriqueceu exportando banana. Você sabia disso? Deixa eu só trazer comentários aqui do nosso público. Aqui o Celso Wolfar está dizendo: a saída de Marta do PT foi igual da Marina Silva, não é? Aí nós tivemos a correção, evidente. A Marina não voltou para o PT, ela continua na rede, né? Marina não voltou para o PT, mas ela voltou para o governo e voltou para a conversa, né? Com o presidente Lula e com o governo do PT de maneira geral. Célia Cristina Almeida Melo, aqui também destacando que a Marina não votou a favor do impeachment, claro. Maria Noemi, presidente Lula muito bem, todavia não sei se nossa democracia está forte o suficiente para aguentar o tranco que virá daquele que se diz o imperador do mundo, Estados Unidos, está aqui. Sempre a denúncia do Boaventura aqui já há muito tempo, né? Hélio, bom dia, Conde, toda a equipe, grandes convidados, parceiros, participantes, ouvintes, grande abraço, assistindo pela TVT em Diadema, grato, sois bem-vindos, grandes bolos e Marta, sucessos. Norma Serra, é muito difícil, mas é preciso ter coragem para desafiar o império, tem que começar. Isso eu achei interessante, tem que começar de alguma maneira, né, Boaventura? Boaventura, tem tanto conteúdo, é tanta coisa importante para a gente te ouvir nesse momento do Brasil, sempre é muito importante ouvir o Boaventura, que eu acho que não vai dar tempo de falar em detalhe de Argentina, Venezuela e Equador. Eu quero começar pelo Equador, que é o problema mais quente, vamos dizer assim. Como é que você viu esse processo, o narcotráfico migrando da Colômbia de maneira brutal para o Equador, uma economia dolarizada, e agora vai ser muito difícil, né, para poder... Isso me vem a seguinte questão, quer dizer, resolver essa questão, tanto do meio ambiente quanto do narcotráfico, nesse topo do Cone Sul, tem que ser conjunto, né? Tem que ser junto com Venezuela, Colômbia, Equador, Brasil. Eles têm que trabalhar em conjunto, não país a país, né? Mas, enfim, vamos ouvir o Boaventura sobre isso. Esse é um problema internacional, obviamente, porque é uma das economias mais globalizadas e ilegais, que é a economia do narcotráfico, e que só é exatamente aquilo que é, porque os Estados Unidos não permitem que se legalizem as drogas, não é?
Basicamente é isto. Esta é uma desgraça para o mundo que haja narcotráfico, fundamentalmente porque se não legalizam as drogas, porque as drogas são, em grande medida, continuam a ser consumidas nos Estados Unidos e na Europa. E, portanto, mas são estes países da América Latina, que sofrem exatamente toda a destabilização com o narcotráfico. Veja que o Juan Manuel Santos, o antigo presidente da Colômbia, pediu exatamente isto. É um presidente de um país que sugeriu que se devia pôr na agenda política a legalização das drogas. Sabemos muito bem que isso não resolveria todo o problema, mas resolveria uma boa parte do problema. Portanto, há aqui realmente uma decisão política de artificialmente manter um fator de desestabilização dos regimes, que é o narcotráfico, precisamente porque não se quer legalizar as drogas. Porque realmente fundamentalmente, veja que os Estados Unidos estão sempre em guerra contra qualquer coisa, não é? A primeira guerra dos anos 60 é a guerra contra o comunismo. Depois é a guerra contra o narcotráfico. E finalmente a guerra contra o terror. Também no meio foi a guerra contra a corrupção. Os Estados Unidos encontram sempre uma forma não política, digamos assim, de fazer política de desestabilização dos países. É contra a corrupção, é contra o terrorismo, é contra o comunismo, enfim. E essa é uma das armas que eles utilizam. Não estou a dizer que isto é culpa apenas dos Estados Unidos, de maneira nenhuma. Eu conheço o Equador e acompanho o Equador de perto. O Equador de perto foi vítima, porque este Noboa é filho, exatamente, do grande oligarca. A gente nunca fala, só fala dos oligarcas russos, não fala dos oligarcas latino-americanos. O Noboa de Guayaquil, de onde veio, aliás, o Rafael Correia, onde realmente nós temos, é realmente a parte do país onde houve a plantação dos escravos, é parte de toda aquela região dos Esmeraldas e do Pacífico, que é uma região muito diferente da região andina, digamos assim, não é? E, portanto, eles sempre controlaram a política do Equador. Obviamente, o Rafael Correia fez uma tentativa. Eu tive, como sabe, estive nas Constituintes, como lhe disse, e acompanhei o Rafael Correia até certo ponto. Depois fui também crítico, eu não consigo ser totalmente apologético de nenhum político, porque quando comecem a cometer alguns erros, eu tenho mesmo também que os denunciar, e denunciei fundamentalmente o facto do Rafael Correia ter querido fazer uma autoestrada através de um parque nacional que não podia de maneira nenhuma fazer, e lembro-me de longas discussões com ele. Aliás, na Bolívia foi a mesma questão também que me levou a uma certa distância com o Evo e com um querido amigo, que foi o seu vice-presidente, que ainda hoje é um grande amigo, o Álvaro Garcia Linheira, um dos grandes intelectuais e políticos da América Latina. O que é que isto acontece? É que acontece o seguinte, é que basicamente, de facto, o Milei tem razão. Quando se cria um vazio de Estado, esse vazio não existe politicamente. Ele é preenchido pelas máfias. Ele é preenchido por qualquer tipo de criminalidade que possa surgir ou que dê lucro. E, portanto, o que aconteceu foi o seguinte, eles começaram a privatizar praticamente tudo. Foram adeptos do Estado mínimo, como o Milei. O anarcocapitalismo do Milei é a forma extrema do neoliberalismo que nós tivemos no Equador com o Guilherme Lasso, não é verdade? Portanto, todos eles têm a mesma política. E o meu problema todo, até com o Brasil, e quando eu há pouco discuti a questão do Haddad, é que realmente eu compreendo os problemas da Glaze. Isto é muito importante que o neoliberalismo saiba que o Brasil não é uma selva onde se pode continuar a fazer transferência dos pobres para os ricos, que é o neoliberalismo. Que o neoliberalismo é uma grande máquina de transferência de riqueza dos pobres e das classes médias para os ricos. E, portanto, isso não pode continuar. Isso tem que terminar, obviamente. Porque se terminar, o Estado, depois o vazio que se cria ao Estado, é criado, se o país está mais organizado, o país é criado por sistema privado. Por exemplo, desinveste-se na saúde, aumenta o negócio da saúde e a privatização da saúde.
Agora, aumentam também as atividades ilegais. Porquê? Porque o narcotráfico, quer queira, quer não, e é uma coisa que as pessoas por vezes não sabem, o narcotráfico faz Estado Social paralelo. Porque o Aliás, narcotráfico, milícias no Rio de Janeiro, no Brasil, estão por esse caminho. obviamente, Eles estão cobrando comissão para construção civil. claro, obviamente, e depois distribuem as cestas básicas, como por exemplo o Pablo Escobar na Colômbia. Porque é que foi tanto o desgosto de tanta população, sobretudo em Medellín, pela morte de Pablo Escobar? O Escobar era realmente o Estado Social possível. Porque era ele, por exemplo, ele arranjava médico para as pessoas, ele arranjava pensões para as pessoas, ele arranjava comida em restaurantes populares. Ou seja, quando o Estado deixa de ter as suas funções, essas funções vão ser ocupadas por alguém que quer utilizar as populações para os seus negócios. Então o narcotráfico cresce. Ora bem, quando eles começam nesta situação, qual é a política do neoliberalismo? Isto está nos relatórios do Banco Mundial e do Fundo Monetário Internacional. É que só tem uma resposta. A resposta repressiva. O senhor nunca vê num relatório dizer assim, como é que se combate este narcotráfico? Com políticas sociais e outra vez o Estado tendo um poder e uma certa centralidade na orientação da sociedade e não ser tudo mercantilizado. Haver regiões e processos de trocas não mercantis entre as pessoas. A economia solidária e todo o espaço público que deve ser premiado. O neoliberalismo do Fundo Monetário Internacional nunca diz estas coisas. Diz repressão policial. Então, nessa altura, o que é que o senhor assistiu? Assistiu que no Equador começaram a financiar as polícias. Pois é curioso. Financiam as polícias, mas não financiam os exércitos. Uma coisa que, aliás, a gente viu começar no Brasil. A polícia militar a ser muito bem equipada, ou seja, orientados para o inimigo interno, mas não para o inimigo externo. Que é o exército. Aliás, Boaventura deve ter visto, não sei se você viu aquele documentário da Júlia do Alib sobre o 8 de janeiro, e que é para onde nós vamos agora, tematicamente aqui. Quer dizer, as polícias militares, elas têm papel preponderante nessa articulação golpista. Quer dizer, os comandantes das PMs de Brasília estão presos hoje, né? Foram os primeiros a ser presos. A gente também está aqui se perguntando se os militares vão ser punidos, né? Se o velho jargão aqui no Brasil, sem anistia. Antes de entrar nesse tema, meu querido Boaventura, aqui, que assim, América Latina, tudo converge para esse 8 de janeiro brasileiro, que é um pouco a expressão desse distúrbio de cunho neoliberal, né? Na verdade, o fascismo está conectado com o neoliberalismo. O Antônio está dizendo aqui, Cuba, Venezuela, Vietnã, Coreia do Norte, Afeganistão são provas de que o imperialismo pode ser vencido. Bom, aqui, comentário do Antônio, obrigado. Jaqueline Mostardeiro Fabrim, eles prenderam até a pessoa responsável pelo Miss Universo da Nicarágua, porque representante deles venceu o concurso de 2023 e as pessoas foram comemorar nas ruas. A situação da Nicarágua realmente é complicada. Eu entrevistei 2 professoras nicaragüenses que estão no Brasil e relataram, né, o que se passa nesse momento naquele país. Boaventura, o 8 de janeiro nós tivemos um ato convocado pessoalmente pelo presidente Lula, com todas as autoridades, ministros do STF, inclusive comandantes militares também foram, me parece que a contragosto, para o evento, em que eles, enfim, relembraram para que nunca mais se esqueça. Qual é o rescaldo e a lição e a sua leitura do andamento das investigações com relação ao 8 de janeiro no Brasil e a simbologia disso para a crise das democracias, por assim dizer, que nós atravessamos no mundo todo hoje? Boaventura. Bem, nós tínhamos tido um ensaio do mesmo género, que é exatamente a característica desta fase de transição da democracia para o fascismo, se nós democratas não impedirmos, é que os fascistas atualmente usam a democracia para chegar ao poder, mas nunca exercem o poder democraticamente, nem saem do poder democraticamente. Portanto, Bolsonaro não saiu democraticamente e Trump não saiu democraticamente. Esta é a transição em que estamos. Eles entram democraticamente, mas não saem democraticamente. Bem, o Hitler fez exatamente a mesma coisa, não é? E, portanto, é
é esta a situação. Portanto, já tinha sido ensaiado. É um significado extraordinário, é que realmente é a fragilidade, é um ato de política simbólica, para além dos estragos dos edifícios. Obviamente que o 8 de janeiro foi realmente, fundamentalmente, um ato de política simbólica, isto é, o Estado pode ser tomado, de repente, por uma maioria, por uma turba mais ou menos descontrolada, e perante a passividade das polícias e perante a passividade do exército. É gravíssimo o que aconteceu no Brasil. E devo-lhe dizer, com toda a franqueza e com todo o amor que eu tenho para o Brasil, nunca digam que isto não volta a passar. Quer dizer, não se pode dizer nunca mais. É evidente que a gente também sempre dizia nunca mais do fascismo e ele está a regressar. Estas coisas podem suceder. Podem suceder, obviamente, e a gente sabe que foi por um triz. O que acontece no Brasil é que, apesar de todo o desgaste da institucionalidade que o Brasil teve com o Lava Jato, que realmente foi um processo que, aliás, é utilizado noutros países para destruir a institucionalidade. Os governos de direita normalmente fazem isso, Netanyahu, Israel está a fazer isso, para destruir o sistema jurídico, os polacos, o Orbán na Hungria, o primeiro-ministro da Polónia, a mesma coisa, tornar o judiciário dependente da política ou pô-lo ao serviço da política é uma das estratégias hoje do Império, é exatamente essa, é mais uma vez, é usar um órgão de soberania que não está sujeito ao controle democrático, como estão os parlamentos ou os executivos, porque é o sistema judicial, para boicotar qualquer inovação progressista na política. E vão continuar a fazê-lo, obviamente. E é por isso que eles dão muita atenção à formação dos magistrados, e os magistrados brasileiros têm tido muita formação excessiva, em meu entender, nos Estados Unidos. E têm acordos de cooperação com a Organização Americana dos Estados, que eu não tenho absolutamente nada contra, mas os cursos, efetivamente, não são cursos onde se espelha a diversidade dos juristas. Eu gostaria, por exemplo, que o Zé Geraldo Sousa Júnior fosse também a essa jornada explicar à formação dos magistrados o que é o direito achado na rua. Isso nunca chega lá. Isso não chegam, é o que o Departamento da Justiça dos Estados Unidos manda para esses cursos, obviamente. Portanto, o que nós assistimos foi agora a um resgate da democracia feito de uma maneira notável. Eu tenho de dizer, é o outro grande amigo, para o qual muito prezo, que é o Flávio Dino, que realmente que conheci, obviamente, como governador do Maranhão, e onde estivemos e convivemos de perto, e que depois se revelou realmente um grande ministro, e agora segue-se um ministro da Justiça extraordinário, que é Lewandowski também. Ou seja, a resposta institucional do Brasil está a ser muito forte. E o STF não se deixou intimidar. O STF fez muita asneira, desde o impeachment da Dilma Rousseff, os grandes desastres para o Brasil, do ponto de vista de que condiciona o futuro do Brasil, não foram feitos pelo Bolsonaro, foram feitos pelo Temer. Foram as privatizações. Isso foi no tempo do Temer. E isso o STF deixou passar a privatização, que era uma privataria, como um grande jornalista brasileiro lhe chamou no tempo do FHC, e deixaram que isso ocorresse. Quando realmente as ameaças chegaram ao STF e ao próprio STF, aí o STF fez uma paragem. E então nós vamos encontrar, obviamente, depois, sobretudo do Intercept, uma viragem extraordinária que honra muito o Brasil. O comportamento do STF, não podendo nós esquecer, há algumas debilidades que naquele período pior podiam ter impedido, por exemplo, que um Lula da Silva ficasse tanto tempo na prisão. Porque ninguém vai para a prisão se não houver uma sentença transitada em julgado. Ou seja, se houver recursos. E, no entanto, Lula da Silva foi para a prisão apesar disso. Portanto, a gente não esquece, Conde. Eu acho que é muito importante não esquecer, mas é preciso celebrar a vitória da democracia. E esses atos que se fizeram agora é a vitória da democracia, não é uma vitória dos militares democráticos, não. Eu penso, a minha convicção para quem assistiu àquilo e viu, é que os militares, de facto, estariam provavelmente, na sua maioria, muito mais próximos do golpe
contra o golpe. Tenho que dizer isto mesmo, não é verdade? Agora podem vir dizer tudo o que quiserem, mas como não houve no Brasil o mesmo processo que houve na Argentina, de mandar alguns militares que estiveram com a ditadura para a prisão. Portanto, agora aguentem-se, quer dizer, esta gente de formação democrática pouco tem. Tem que aguentar e o presidente, ninguém melhor que o presidente Lula para poder, né, articular. Foi muito tensa aquela noite do 8 de janeiro, né? Nós vimos que eles estavam ali, né? O exército se posicionou para não deixar a PM entrar no acampamento da Praça dos Cristais ali. Eu quero dizer que eu compartilho dessa visão. Acho que o Brasil, a resposta do Brasil, Boaventura, é importante que você diga isso para a gente, olhando mais ou menos de fora e de dentro, porque você também é praticamente um brasileiro que vive intensamente, né, a política brasileira, que a resposta foi forte, foi boa, foi correta. Inclusive, os Estados Unidos estão muito atentos à resposta do Brasil para saber o que eles vão fazer também com o 6 de janeiro deles, né? Eles também estão dando respostas, mas o Brasil tem uma estrutura diferente. Olha, eu quero dizer o seguinte para vocês que estão nos assistindo: se Portugal tem o Boaventura Sousa Santos, o Brasil tem o José Geraldo de Souza Júnior. Eu estou trazendo o Zé Geraldo aqui. Olha, eu desde a primeiro contato, eu entrevistei esses dois monstros aqui do pensamento brasileiro, português, enfim, do pensamento internacional, do direito, da sociologia, juntos numa primeira vez, e jamais vou querer separar essa dupla, Zé Geraldo e Boaventura. Zé Geraldo, seja bem-vindo, foi citado pelo Boaventura aqui no final da resenha. Seja bem-vindo, você vai aqui render o Boaventura, mas antes de rendê-lo, dele passar o bastão para você, eu quero que vocês, enfim, troquem aí as habituais gentilezas de uma amizade tão bonita para o nosso público aqui, para ter o exemplo também do que é uma amizade travada na luta política e na luta por um mundo melhor. Zé Geraldo. São mais de 40 anos em vários territórios e de modo muito simbólico em muitas circunstâncias, né? Eu, por exemplo, vi Boaventura em Madrid, num congresso mundial de sociologia, com os mais notáveis sociólogos do mundo naquela altura, todos eles o homenageando. Um cientista social que faz filosofia, sociologia em português. Claro que ele também faz em inglês, em espanhol e tudo, né? Mas é um pensamento do Sul, né? Um pensamento emancipatório, né? Então, são mais de 40 anos e, felizmente, por último, aqui na UNB, quando eu fui reitor, pudemos outorgar a ele o título de doutor honoris causa pela Universidade de Brasília, né? Consagrando uma convivência muito construtiva nesse período. Eu acho que, para fechar, eu diria assim, você abriu dizendo o nosso ano progressista começa hoje, né? Começa agora, do ponto de vista interpretativo, né? Claro que ele já começou na hora zero, mas, do ponto de vista interpretativo, começa agora com Boaventura. Vai ser muito difícil para mim me situar no programa depois de tudo que ele disse. Eu vou ver em que fresta eu me incluo aí para poder compartilhar o que eu penso como dois pensadores nós temos aqui, como também dois poetas. Boaventura, já vou te agradecendo. Sempre um momento assim crítico, importante, emblemático para todos nós ouvir as suas percepções sobre o mundo, sobre o Brasil, e eu passo para você fazer as considerações finais e saudar o nosso querido Zé Geraldo aqui também. Não, muito obrigado por estar aqui, sobretudo, obviamente, por estar com o Zé Geraldo, que agora vai continuar a conversa consigo. Eu realmente, para mim, sempre um privilégio. Eu penso que nós temos que continuar. O pensamento crítico tem sido muito atacado, está a ser muito atacado por toda a Europa neste momento. Não há muitos espaços e são cada vez menores para o pensamento crítico, e usam-se muitas armadilhas, inclusivamente para o calar,
eu penso que o Conde tem essa característica que eu realmente, não só ele, mas felizmente ele e alguns outros, para permitir que o pensamento crítico continue a circular, porque o objetivo do imperialismo e das forças de extrema-direita é calar toda a voz crítica, obviamente, de uma forma ou de outra, e investir muito para que isso aconteça. Basta ver o que aconteceu nas eleições do Chile, da Constituinte, da Constituinte que foi derrotada, não desta última, mas da genuína, da anterior, os dados que a gente hoje tem, como o Atlas Network, que é uma coisa, um grupo de extrema-direita de financiamento de órgãos de extrema-direita e da opinião pública, financiado pelos irmãos Koch dos Estados Unidos, o investimento que eles fizeram para destruir realmente a votação que se queria, que iria provavelmente favorecer a nova Constituição do Chile. E assim o Chile voltou a estar, como está agora, com a Constituição do Pinochet. Portanto, eu acho que a voz do pensamento crítico, José Geraldo, tem tido um papel destacadíssimo nisto, tem uma presença praticamente permanente nas lutas. O José Geraldo faz essa grande ponte entre o direito e a sociologia e a sociedade em geral, exatamente através deste período que foi o pior, o período do Bolsonaro, é um período muito difícil, tem uma obra notável atrás de si, algo que também tentaram destruir, que é o direito achado na rua, até acharam que era quase algo que não era verdadeiro direito, nem não sei o quê. Ele prevaleceu, ele manteve, o direito achado na rua é citado pelo STF, é hoje uma grande conquista da democracia, do ponto de vista do direito, de maneira que, para mim, estar com o Zé Geraldo nesta live foi um prazer enorme, e agora segue ele. O Conde, não sei se quer que eu mantenha, eu tenho um compromisso daqui a pouco, não sei se posso estar o tempo todo com o Zé Geraldo, mas se eu puder estar, vou ficar o tempo todo. Absolutamente à vontade aqui, vamos ficar até onde você puder, vamos seguir, porque a sua escuta também nos é importante, você tece também ainda alguns comentários, junto com comentários aqui do nosso público. Ô Zé Geraldo, vamos pegar do 8 de janeiro e dessa resposta institucional que o Brasil está produzindo, inclusive, para que o mundo também, para que a gente, sem querer, digamos, se colocar como referência, mas o Brasil, a duras penas, né, produz algo novo, digamos, sobre esse ataque, né, que se sobrepõe a esse ataque que nós sofremos. Eu queria a sua leitura, e sei que você acompanhou com muito cuidado o ato pelo 8 de janeiro, sobre esse evento e sobre a resposta brasileira, seguindo um pouco aí a observação do nosso querido Boaventura. Então, eu acho que eu tentei expressar isso num artigo que escrevi para o Correio Brasiliense no 8 de janeiro, quando o jornal fez um caderno alusivo ao evento, sob a perspectiva, aliás, valiosa de defesa da democracia. E o título do meu trabalho foi de que o 8 de janeiro, tal como se respondeu a esse evento golpista, né, foi um teste de maturidade institucional que o Brasil enfrentou no sentido de sua disponibilidade para defender a democracia. Muito do que isso representou, Boaventura expôs há pouco. Mas eu quero dizer assim que o simbólico das manifestações agora, né, um ano depois, para mim, né, mostrou assim uma disposição para nunca mais, para não deixar acontecer mais. E por isso que, no meu texto, eu mencionei que uma forma de ler essa resposta é o da justiça de transição, que é não esquecer, né? Não se render aos aspectos de caráter mais problemático desse processo, na linha de voltar a um sistema de conciliação que imunize, né, quem perpetra
a violência contra a democracia e contra as instituições, e por isso, para mim, foi muito importante, apesar de alguns aspectos que podem ser considerados ressalvas ao processo, né? Por exemplo, no ato do Congresso, metade dos governadores não foram, ainda por pressão de suas bases, né? O presidente da Câmara não foi, por conta de algumas injunções não muito claras, mas a repercussão geral foi na linha de que não pode haver, e isso esteve no discurso de todos, inclusive do presidente Lula, que provavelmente foi o principal mobilizador para esse ato, que não pode haver anistia para esse processo. E se a gente observar, por exemplo, cada um dos discursos, a referência ao não esquecimento e a exigência de responsabilização, que são enunciados da Justiça de Transição, foram muito fortes, né? E o Supremo Tribunal, que também enfatizou isso, na voz de seus dirigentes, sobretudo do ministro Alexandre de Moraes, né, inseriu, né, a nota de atuação que aponta para esse processo do nunca mais, repudiando pretensões de anistia que geram o acompliciamento, a ausência de governadores, alguns editoriais de grande mídia e iniciativas legislativas. Há um general senador agora que está propondo a matéria legislativa para anistiar esses fautores, e no procedimento informático do Senado há uma manifestação grande mobilizando as pessoas. E o ministro Alexandre deixou claro, né, que o Supremo construiu uma base de indiciamento a partir da abertura de 7 inquéritos, 3 específicos para parlamentares que induziram da tribuna ou de suas redes essa mobilização golpista, 1 contra os financiadores, 1 contra os autores intelectuais desse processo, 1 contra os executores materiais das ações e 1 contra as autoridades do Distrito Federal, envolvendo o governador, o secretário de Segurança e os comandantes das forças policiais que atuaram no dia 8 de 2023, no janeiro fatídico do golpe. Então, eu diria assim que a resposta foi pedagógica, nesse sentido de que, enquanto referência de justiça de transição, para além do não esquecimento, há convocação para que a sociedade se reeduque no sentido de reconstrução das estruturas democráticas, que é mais ou menos um pouco o que o Boaventura dizia ao final da sua afirmação sobre esse aspecto, né? E é algo que está presente, por exemplo, no conjunto de manifestações, mas também de algumas iniciativas nesse sentido. Acho até que a escolha do ministro Lewandowski para o Ministério da Justiça tem um pouco dessa leitura de reinstitucionalização, de recuperar um sistema de justiça que salvaguarde a segurança como um fator que possa ter um elemento designativo no sistema democrático, que é a segurança na democracia, né? O ministro tem experiência nesse campo. Lembremos as suas decisões sobre o estado de coisas inconstitucional em sistema penitenciário, em estruturas de milicianismo, nas atividades nas fronteiras agrícolas do país, né? E, do ponto de vista do institucional, essa perspectiva que o Boaventura levantou, né, de recuperar o sistema de justiça, não só para modernizar, para refuncionalizar, para fazer mais do mesmo, mas para abrir o debate. Boaventura que diz isso com frequência, não só como ter acesso à justiça, mas para discutir a justiça que se quer acesso, né? Uma justiça que, numa sociedade desigual, equipare os sujeitos no campo da distribuição
de maneira que isso permita, por exemplo, numa vocação como a do ministro, inserir a nota dos direitos fundamentais, que são direitos materiais, que são direitos alimentares, não só elementares, né? E que implique incluir e convocar para o sistema participativo na sociedade. Então, eu acho que foi um aprendizado, o Brasil passou no teste, foi, vocês disseram há pouco, por um triz. Há quem diga que, em alguns minutos, o golpe se consumou, e, incidentalmente, numa conjuntura ainda de não inserção total na máquina de um governo que tomava posse, né? Medidas puderam ser tomadas, como evitar a GLO, dizem que foi a Janja que gritou para isso não, né? Não sei. Acho que o Dino tem discernimento suficiente para saber que a medida certa foi aquela da intervenção no Distrito Federal. A gente observou muitas coisas, a gente pôde apurar logo no calor dos acontecimentos, mas esses documentários aí no aniversário de 1 ano do golpe, eles consolidaram, digamos assim, essas leituras. E nós, assim, o governo foi competente, Lula, por sorte também, quer dizer, o fato de a Janja estar ali naquele momento e dizer isso, né? E o Dino, sobretudo o Capelli, né? Tiveram ali a sensibilidade de lidar com a cúpula de um exército, uma cúpula de exército que sente repulsa pela esquerda e acho que pode-se dizer assim, né? Recorrentemente pela democracia também. O Dino descrevendo a conversa dele com o general o Arruda, né? Foi qualquer coisa de... Assim, isso realmente eu fui saber no 1 ano aí do 8 de janeiro. Agora, eu vou fazer uma questão. Muitos analistas, enfim, até alinhados com o neoliberalismo, esse campo que permeia toda a imprensa convencional brasileira, e alguns analistas também acadêmicos, eles dizem que o Lula está governando com o STF. Como se ele tivesse capturado o STF, né? O temor dos bolsonaristas, por exemplo, como se esse temor dos bolsonaristas tivesse se concretizado. É inegável que o STF, que nós vivemos um momento ainda singular e que o STF está assim, ao lado do Executivo e do governo federal nesse momento para restaurar, digamos assim, a nossa democracia. Eu queria saber dos riscos e se vocês compartilham dessa leitura de uma Suprema Corte assim, alinhada por demais, né, a um governo federal. Começar com Boaventura, já que ele nos deu o privilégio de estar mais um pouco com a gente. Boaventura, algumas considerações, depois eu passo para o Zé. Muito obrigado por voltar aqui. Eu estava a ouvir com muita atenção o Zé Geraldo, é um prazer sempre ouvi-lo e vemos em detalhe as coisas como elas são aí no Brasil, neste momento na Justiça. Sabe, e ele sabe, até porque os meus livros que tenho escrito, a Justiça é sempre política, não é? Obviamente que há uma política e há a Justiça, são duas coisas diferentes, mas são a mesma coisa, isto é, a Justiça de facto tem uma intenção política, não tem uma intenção partidária, tem uma intenção política. A política, obviamente, numa sociedade democrática, é que a Justiça tem que defender a democracia. E, portanto, tanto porque a legalidade também tem que ser uma legalidade democrática, e essa legalidade democrática é o que nós chamamos de legitimidade, porque se for só legalidade, a gente também tem que dizer, por exemplo, o Hitler nunca cometeu nenhuma ilegalidade, porque ele realmente sempre teve o cuidado de passar uma lei para fazer tudo aquilo que queria. E algumas leis até foram leis posteriores, como, por exemplo, a lei das facas longas, que realmente foi legitimar crimes que tinham sido cometidos anteriormente. Mas a preocupação de pôr uma lei, é verdade. Portanto, a legalidade é uma coisa, a legalidade democrática é a legalidade legítima. Ora bem, o que eu penso que o STF, assim visto de longe, e não com o detalhe e com a capacidade técnica que o Zé Geraldo hoje tem,
indiscutivelmente. Eu acho que o STF, na questão da construção, na reconstrução do Estado, tem de estar exatamente com o presidente Lula, porque é o que ele está a fazer. É a reconstrução da legalidade democrática. Agora, eu suspeito que quando começar a haver leis que ponham, por exemplo, em causa, por algum momento, o modelo económico neoliberal, o poder extraordinário que tem o capital financeiro no Brasil e que não pode continuar se o Brasil quer ter futuro, digamos assim. A política da transição energética, por exemplo. E eu pergunto-me se o STF vai acompanhar da mesma forma que tem acompanhado agora, porque agora estamos num processo de reconstrução do Estado, praticamente, da legalidade. Agora, outra coisa é o que vai suceder-se. A minha ideia é que o Tribunal vai manter a independência que sempre teve, com alguma orientação. A orientação, como eu digo, naquele período, ali de 2016, não gostei muito daquele período até 2020, houve um período de muito deslize neoliberal extremamente perigoso, a meu entender, porque é a lógica privatística, quer dizer, a ideia do direito de propriedade, que foi assumida nas faculdades de Direito. A gente sabe que tem que haver uma outra formação nas faculdades de Direito. E não é fácil fazer essa transformação. E, portanto, eu penso que não me parece justa a crítica que é feita nesse sentido agora, porque estão absolutamente em uníssono na reconstrução do Estado de Direito. Depois, nas políticas, nós vamos ver a independência que cada uma destes órgãos de soberania tem. Perfeitamente. Destacando e passando para o Zé Geraldo, que o Congresso está numa corda bamba diante dessa constatação. Zé Geraldo. Então, na linha do que colocou Boaventura, a política permeia as relações numa sociedade democrática desde que não se partidarizem, né? E as injunções de sobredeterminação de um sistema sobre outros vai depender das hegemonias estabelecidas no social naquele instante. Por exemplo, até bem pouco tempo, até o final de 2022, essa presença era insidiosa. Os militares, pela governança de um subalterno seu, chegou a inserir na assessoria da presidência do Supremo um assessor general, né? No 8 de janeiro, nós vimos, né, o debate sobre entrar nos acampamentos foi um cabo de guerra no pior sentido, mas indicando, né, uma consonância entre a governança, as Forças Armadas e a estrutura de justiça, que, por exemplo, não pode negligenciar que você tinha um presidente da Força, um conjunto de 8.000 militares instalados na estrutura burocrática do Estado, em posições estratégicas. Veja o descalabro da saúde, olhe o relatório da CPMI, da Covid, que agora o Gonê disse que vai retomar, né? Então, a mediação da política se faz de modo legítimo ou ilegítimo, de modo ingênuo ou de modo astucioso. Eu penso que, no contexto da escalada autoritária que nós tivemos, o Supremo Tribunal, já que é dele que falamos, né, se deu conta desse processo. Começou a governar contra o estado de coisas inconstitucional que o governo instalado fez no tocante aos direitos dos povos originários indígenas, na garantia da sua proteção, no tema da saúde, na questão penitenciária, na questão de gênero. Agora, evidentemente, é uma estrutura identificada num sistema neoliberal. E, por isso, embora as questões institucionais sejam avançadas do ponto de vista da atuação da maioria dos seus ministros, do ponto de vista econômico, é um tribunal neoliberal. Eu tenho uma colega
aqui na Faculdade de Direito, que elaborou uma belíssima tese de doutorado analisando as reformas dos sistemas de justiça na América Latina e, notadamente, no Brasil. Ela estudou, Boaventura, todos os acordos que o Banco Mundial celebrou com o Brasil para financiar reformas da justiça. A cláusula chefe, a cláusula central desses acordos é garantir a estabilidade dos negócios. Não é fazer justiça, garantir a estabilidade dos negócios. Por isso, agora, Conde, e Boaventura dizia, né, as agendas neoliberais, né, quando o TST, por exemplo, está discutindo que a uberização, a plataformização implica alienar o trabalhador da condição de apropriação do seu trabalho pelo sistema de algoritmos, né, o Supremo está na linha contrária, está num debate interno com uma estrutura de governança para dizer que isto é a nova maneira de provocar e produzir riqueza e desenvolvimento. Está retirando o direito dos trabalhadores e institucionalizando o sistema de expoliação que a plataformização faz. E não é só no Brasil, no mundo, né? Então, eu diria assim, que a política faz a mediação e eu acho que é isso que caracteriza muito a gestão do presidente Lula, né? Ele sabe que a democracia é uma estrutura política de risco contínuo. A democracia se caracteriza porque ela é uma estratégia de atuação contínua de conflitos que tem que ser mediados, né? E ele sabe que é o diálogo que é o mediador para construir agendas, projetos, programas, no contexto mais geral e no contexto específico das questões que sejam colocadas na pauta de cada dia, né? E aí eu acho que ele tem feito construções importantes nesse diálogo com o novo formato da ação judicial no país. Ou seja, não são só flores e pacificações entre o judiciário e esse governo, a não ser por essa habilidade, né, do presidente Lula em especial, e porque agora o Lula se tornou, enfim, é um sujeito que já teve 2 mandatos, que passou pelo... Conde, não querendo interromper e já interrompendo, você faz escola, tá vendo? Vocês falavam há pouco dos ressentimentos na política, né? E, no caso, Marta Boulos, PT, PSOL, etc., né? Pense assim, o presidente Lula ficou 580 dias preso numa decisão injusta que o mundo inteiro desvendou como uma armação da política na qual teve participação toda a estrutura institucional. Ele sai desse lugar em que ele poderia agora dizer que vai exercer a represália do que sofreu injustamente, e, ao contrário, ele convoca as expressões e os protagonismos desse processo para reconstruir, para construir agendas, né? Só Getúlio que tinha colocado Prestes no seu palanque depois de entregar a mulher dele a Auschwitz, né? Então, política se faz assim. Um conterrâneo do Boaventura, chamado Ferreira de Castro, escreveu um livro prodigioso chamado A Curva da Estrada. Talvez seja, na minha opinião, né, uma das obras mais importantes da literatura portuguesa, né? Que é exatamente a sensibilidade de medir as nuances do percurso da política, né? Eu acho que a gente tem que saber que a política faz a gente incidir um percurso sinuoso. A nossa condição e o nosso desafio é fazer que a curva se faça sempre para a esquerda, que eu acho que é o que o presidente Lula faz, ainda que nesse movimento de clivagem do percurso, né, a gente
tenha que levar algum excesso de bagagem, alguma sobra de lembranças da última parada, né, para produzir, né, o rearranjo da nossa matula, da nossa bagagem nesse processo. Né? Então, eu diria assim, tem que ter essa clarividência da política, né, e fazer as mediações sem se despedaçar nesse processo. É incrível, né? Porque não tem ressentimento, né? O Lula, ele mostra esse caminho. Eu vou passar direto para o Boaventura depois dessa fala. Você gosta do Ferreira de Castro, Boaventura? Sim, claro. Claro, obviamente. Então, a selva, a lenha-neve, a curva da estrada, obviamente, são grandes romances, sem dúvida. O senhor é um bom conhecedor da literatura portuguesa, não? Aprendi com a professora Maria Irene Ramalho, viu? Ah, claro, a minha querida companheira. Pois, que agora, num ano, recebe 3 prémios. A Maria Irene recebeu 3 prémios este ano, por o mesmo livro e um livro de carreira. O prémio da Associação Portuguesa de Escritores, o livro dela sobre Fernando Pessoa, e agora um livro, o prémio de ensaio, Virgílio Ferreira, que é a carreira literária de como ela internacionalizou a crítica portuguesa. De maneira que vamos agora em março a Évora, em que ela vai receber o 3º prémio num ano, 2 deles com o mesmo livro. Já agora que lembrou a Maria Irene, lembrei-me disso. Não é? É bom a gente também mencionar estas outras coisas que são parte da nossa vida e que não são a política, mas que nos alimentam, sobretudo nos momentos difíceis. Eu quero dizer o seguinte, eu acho que o Zé Geraldo tem toda a razão, mas é preciso ter em conta nem todos os políticos, nem todas as pessoas atuam desta forma. Isto é, por um lado há um desejo de reparação. Nós devemos não esquecer. Não esquecer quer dizer reparação. Reparação é ao contrário de vingança. Não é vingar, é reparar. Não é? E aliás, se falou há pouco na justiça transicional, uma das fases, obviamente, é a reparação. Claro que o Lula da Silva teve uma reparação extraordinária, que foi a um preso condenado que correu o mundo com as algemas, realmente lançado na lama, volta a ser eleito do seu país. É a grande reparação que ele podia ter. Mas, além disso, é algo que também vem com a idade, com a experiência, com a origem dele, não é? É ele fazer um pouco como fez Mandela. Isto é, o Lula teve, de alguma maneira, um grande exemplo em Mandela. Eu lembro-me, aliás, de falar com ele sobre essa questão. Mandela foi uma figura muito importante para Lula. Mandela é um homem que passa 30 anos na prisão e quando sai, ele realmente não tem inimigos. Quer dizer, ele quer que o seu país realmente seja diferente e que tenha merecido a pena estar preso. Claro que ele era por um crime político, não era por um crime de corrupção, portanto são 2 situações diferentes. Era um crime político e, portanto, finalizar, ponto termo ao apartheid, podendo os negros ter os mesmos direitos e o próprio vir a ser presidente, era a grande reparação. O presidente Lula foi acusado falsamente de corrupção e, portanto, como algo que estava fora da política, que é a estratégia do império. É neutralizar líderes, não pela via política, mas neutralizá-los pela via judicial de maus comportamentos de um ou de outro tipo. Isso é o império, faz sempre isso. No caso dele foi a corrupção, tem havido outros instrumentos que são utilizados e outros tipos de crimes para descredibilizar, obviamente, os líderes dos países. E, portanto, ele faz isso, tem esta imagem muito grande do Mandela em cima, que é uma virtude extremamente rara, que é a capacidade de ser magnânimo. Quer dizer, é por um lado exigir a reparação, mas por outro lado ser magnânimo. E isso é extraordinário. Eu acho que o Lula da Silva tem isso, às vezes até para nós, por vezes, até um bocado em excesso. Até um bocado em excesso. Excesso no sentido de que, às vezes, a gente tem medo de que o presidente Lula dê demasiado uma mão a alguns que amanhã o podem tramar de novo, não é? É porque ele não está livre. Ele não está livre. E, como digo, o Brasil está na mira do Império. E o Império nunca atua só de fora. Arranja os agentes locais. Sérgio Moro foi o agente local privilegiado, não é? Pode arranjar outros.
normalmente tem que ser sempre a justiça e a imprensa. Claro que agora também não há grande ambiente para uma imprensa, embora a imprensa já seja suficientemente hostil neste momento, a grande imprensa, ou Lula, em termos económicos, etc., que também pode suscitar esse elemento. Mas é evidente que essa é a grande virtude do Lula da Silva, e é isso que está a dar uma grande lição ao mundo, que é essa possibilidade de poder avançar, por vezes com hesitações. É um homem que hesitou na Ucrânia, hesitou no Israel, quer dizer, não foi para a frente, não vai para a frente de qualquer maneira, tem um sentido de responsabilidade enorme, porque é hoje talvez o líder internacional mais respeitado no mundo, eu diria, é de novo Lula da Silva. Porque se analisar, o Ramaphosa é realmente é um presidente da República da África do Sul, mas era um operário e agora é um milionário, não é? E a maneira como construiu a riqueza tem muitas dúvidas, não é? O Narendra Modi estava proibido de entrar nos Estados Unidos devido às atrocidades contra os muçulmanos em Gujarat. Portanto, é um homem de direita que está a transformar os indianos muçulmanos em que não são verdadeiros indianos, não é? A China é um Estado capitalista de Estado, não é uma economia mista, que eu tenho vindo a caracterizar com os meus trabalhos, é complexo de analisar, mas obviamente não é uma democracia no sentido em que a gente vive nos países. A Rússia é muito mais próxima, obviamente, da autocracia norte-americana, que é obviamente uma autocracia neste momento tão autocrática quanto a Rússia, devido à presença do dinheiro, digamos assim. O dinheiro é quem manda nos Estados Unidos. Na Rússia serão outras ordens, mas de todo modo são democracias musculadas, digamos assim, truncadas, como diria o Vanderlei, Guilherme de Sousa. Portanto, eu acho que nós estamos aqui num ambiente de ter outra vez um grande líder, e o grande problema do Brasil vai ser que o estrago que foi feito no Brasil não se resolve neste ambiente internacional. Eu diria tem que saber quem vem depois do Lula. Perfeitamente, que é uma ponderação que o Boaventura sempre faz com muita propriedade, né? O vazio que o Lula vai deixar, né? E isso que nós temos. E eu acho que o próprio presidente Lula sabe disso. Evidentemente, ele não ostenta essa posição, essa condição, mas ele sabe, tem consciência e quer preparar o Brasil para que o Brasil sobreviva sem essa presença tão forte dele, né? Ele se tornou um árbitro, né? Muito mais forte do que nos primeiros mandatos. Boaventura, Zé Geraldo, não sei se vocês concordam com isso. Quer dizer, ele espera, né, os ministros, os setores debaterem, discutirem, vai até o extremo e depois ele vai lá, né, e dá uma posição e toma uma decisão. Eu diria o seguinte, até o presidente do PL, que é o partido do Bolsonaro, elogiou o Lula. Quer dizer, é uma situação realmente diferente agora daquele momento, que foi um momento importante para o Brasil, auspicioso, dos 2 primeiros mandatos do PT. O querido Zé Geraldo, você quer complementar essa fala importante? Ele dizia assim, esse é um bom problema, saber se depois haverá vazio ou não. Isso é um bom problema. E é a nossa responsabilidade, os meios de comunicação, os grandes intelectuais, aqueles que interpretam a realidade. Por exemplo, eu tenho trabalhado, Boaventura, recentemente como membro da Comissão de Análise de Conjuntura da CNBB, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, né? Não é um trabalho impositivo, é um trabalho de análise, de leitura, os bispos que tomem suas posições. Mas o fundamental, por exemplo, é discernir os sinais de esperança que a gente divisa numa governança que digamos assim, visceralmente democrática e popular, né? E isto é uma exigência de uma política que resgate essa possibilidade de repor a mediação da solução de conflitos em todas as dimensões do social, no cotidiano.
Boaventura Conde, no último volume publicado do Direito de Estar na Rua, que é um balanço de 30 anos, fez dois enunciados muito importantes, que são até antecipatórios, né? E que a gente não levou em conta muito seriamente. O primeiro foi mostrar a letalidade do lawfare. E ali ele foi o primeiro a dizer que Moro, Dallagnol deviam estar presos, porque já ali ele divisava o uso astucioso do aparato jurídico para fazer política de contenção de adversários. Foi o primeiro a fazer isso. E o segundo ponto foi lembrar que a formulação de longo prazo do que significa construir plataformas hegemônicas hemisféricas foi a atuação, por exemplo, do sistema de política americano de substituir os Mariners pelos neopentecostais e confrontar aquilo que se dizia era a agenda ideologizante na América do Sul inscrita na teologia da libertação, e não no comunismo, entendeu? E não no socialismo, na teologia da libertação. Então, eu acho que, por exemplo, Lula está convocando os jovens para ir para as periferias. O Lula, eu diria assim, ele é daquela estirpe de gente que acerta até quando erra. Erra muito, mas ele acerta mais no erro do que a maioria de nós acerta nos acertos. E ele se deu conta de que, se não se fizer educação para a cidadania, educação para os direitos humanos, educação política, a gente será politizado e será enquadrado em versões de ideologização que vem dessas agências aparentemente insuspeitas, os templos, o púlpito, os quartéis. Né? Então, eu acho que nós não devemos nos preocupar com o vazio, devemos avaliar, né, as nossas opções, saber que tem excessivo bagagem no nosso veículo, né? E trabalhar um programa que represente, neste contexto atual, vencer, o Boaventura dizia no início, né? O principal gargalo disso que ele, nesse artigo, é um artigo importante, Conde, que ele chamou de a Terceira Guerra Mundial, os BRICS e a solução do planeta, né? A salvação do planeta, né? Essa condição a partir da qual, né, do ponto de vista de uma sociedade como a nossa, que vem de um percurso colonial, né, que gerou desigualdades brutais pelo racismo, pelo capitalismo, pelo patrimonialismo, de integrar esses sujeitos na condição protagonista da política. Né? Aliás, isso era o que o Gilberto Carvalho propunha, né? E até há bem pouco tempo, num debate nosso junto à Comissão de Justiça e Paz, disse: essa é a tarefa urgente agora. Não é saber se Marta e Boulos vão dar certo para ser a hegemonia do PT ou do PSOL. É saber se eles têm cacife para inserir esta agenda na ação política que está se travando em São Paulo, que é o efeito demonstração de uma mudança possível em nosso país. Né? Se vencer essa proposta em São Paulo, e a Marta, independentemente do que ela represente na sua subjetividade, foi uma grande prefeita. E em São Paulo, não nos esqueçamos, tivemos, além dela, Erundina, Haddad, ou seja, há um repositório utópico de expectativas transformadoras que, por exemplo, com Erundina, representou uma municipalidade que tinha um status de ministério. Singer, Haddad, o Paulo Freire. Né? Então, eu acho que se ele errou,
acertou nesse erro, tá certo? Olha, às vezes a fase é tão boa, isso acontece até com a gente, né? Que até quando a gente erra, a gente acerta. E é importante respeitar o erro no sentido de errar, que o Boaventura deve gostar tanto como bom português, né? Errante. E bom metodólogo. E bom metodólogo, errante. Nós precisamos do erro, né? Para poder também acertar. Que privilégio, que debate maravilhoso. Olha, nunca comecei tão bem uma semana assim, né, com esse debate aqui com vocês. Deixa eu trazer comentários do público e eu vou trazer mais uma questão para ilustrar na prática, né, do que a gente está falando quando, enfim, constrói essa imagem de um presidente Lula investido de muita legitimidade. No primeiro mandato, ele teve muita legitimidade pelas 3 derrotas que tinha sofrido antes, né? Foi uma coisa impressionante. E agora a legitimidade dele vem, dentre outras tantas coisas, evidentemente, pela descrição aí que o Boaventura e o Zé Geraldo fizeram dos 580 dias presos. Conde, só um dado. Eu fui reitor no curso de um dos mandatos. O presidente Lula se reunia com os reitores todo ano. Não era reunião em pé para comunicado, era na mesa para construir a agenda. Ele ouvia todo mundo, ele anotava, ele tirava, e ele construiu conosco, os reitores, o maior programa de expansão e de reestruturação da Universidade Pública Brasileira. Boaventura foi chamado pelo Tarso para escrever um texto de referência para balizar a reforma da universidade, a universidade do século XXI. Né? Então, olha só, um incidentezinho, mas é método. Ele senta conosco. O presidente intelectual, antes, nunca se reuniu com os reitores, e quando fez, foi para um coquetel de embaixada, em pé, e um comunicado. O presidente operário fez uma revolução na Universidade Pública Brasileira para inserir, por cotas, por expansão, por interiorização, por tematização, a mudança que é um balizador das grandes transformações. Agora eu estou sentindo falta, né, dessa presença forte do Lula no campo da educação, mas evidentemente ele não pode cobrar, nesse momento, não podemos cobrar de tantos problemas que nós temos para administrar. Linda lembrança do Zé Geraldo. Zé, se ele ouviu a sua chamada, ele vai lá, porque você disse que os conservadores vão assaltar a Conferência de Educação. Exatamente. Olha, Fernando Bai está dizendo aqui, Nicarágua, o golpe está na Guatemala. Eu acho que o Boaventura falou o contrário, né? Boaventura, isso aqui. Não. A Guatemala está à beira de um golpe. Mas a Guatemala está à beira de um golpe, né? Está à beira dele, exatamente. Não? A Nicarágua é uma situação de degradação. Jussara Santana, Conde, que programa maravilhoso, lindo presente, há muita sabedoria junta, muito, muito obrigado. Está aqui, o Condão proporciona isso para vocês, é claro. Fernando Bai, a vida depois de Lula, né? Tem vida após Lula? Claro que tem, né? É aquela pergunta. Irmã Palestina, gostaria de ver a esquerda em posição mais firme contra o sistema. Sempre bom cobrar, sempre bom nos cobrar, fazer autocrítica. Vamos para uma rodada final. Nós temos 5 minutos aqui. E o Boaventura ficou, hein? O outro porque ele teve, enfim, assim como eu, né? Nós te adoramos, né, Zé Geraldo? Claro, doutor. Se o Zé Geraldo esteve comigo e sei que ele aprecia as minhas ideias, sabe que é recíproco, eu aprecio as dele, e tendo um privilégio de ter uma pessoa como o Conde a coordenar-nos, isto não se pode perder, porque não é todos os dias, não é? Porque ele agora, quando estava a falar do vazio e do vazio, porque eu sou sempre, o que é bonito entre nós é que temos muita convergência, obviamente, mas ele é um bocadinho mais romântico do que eu, às vezes na política, não é? E às vezes eu pareço um bocadinho, eu que sou um otimista trágico, pareço um bocadinho mais cético, mas não é por nada, é para fazer um contraponto. Por exemplo, ele falou dos três grandes prefeitos que eu acompanhei realmente em São Paulo. O outro lado da realidade é que nenhum deles conseguiu ser reeleito. A esquerda não conseguiu reeleger nenhum deles.
não me lembro porque que a Erundina acho que não tinha reeleição. Tinha reeleição na tinha, né? Não. Tinha sim. Ela foi candidata à reeleição? Não me lembro. Isso aí. Mas, enfim, o Haddad, quando ele perdeu naquele antipetismo visceral. Há sempre desculpas, Conde, não é isso. Não, tudo bem. É um bom candidato que se vai preparando e vejo que há tensões mesmo dentro do PT para ver, porque eu realmente que o vazio quer dizer, obviamente que não é o vazio das máfias, é dentro da política, pessoas que se posicionam. A Gleisi, obviamente, é uma personalidade que tem crescido muito ultimamente. O Brasil talvez gostasse de ter uma presidente mulher, nunca sabemos, quer dizer, já teve outras presidentes mulheres, que foi a Dilma Rousseff, infelizmente não a deixaram terminar o seu mandato. Mas eu acho que há muita elaboração que deve estar neste momento em jogo, né? E há de haver decisões do Lula que vos vão dar a vós sinais por onde é que o Lula está a ir. O Lula sabe muito bem dar os seus sinais, mas de uma maneira muito subtil. Zé Geraldo quer complementar. Complementa. Não quero complementar, não. Eu só diria, sim, que a política é uma coisa maravilhosa. Tanto que o Papa Francisco diz que é a dimensão sublime da caridade, a política. Né? A política educa. Eu não creio que a derrota signifique perda de um projeto. Significa que os adversários se acantonam. Agora mesmo, eles já estão com medidas para propor a eliminação da reeleição. Eles já estão se preparando, eles têm acervo, eles têm arsenal, eles têm documentação internacional. Né? Olha aqui, o processo é equivalente no mundo todo em termos de como se faz ação para afirmar um projeto de domínio global. Né? Esses dias Boaventura, recebi amigos que imigraram para o Canadá, jovens. Já não se veem como imigrantes, já se veem, e são latino-americanos, já se veem, né, como alguém que está ameaçado pela imigração. Né? Mas, ao defenderem suas posições, que são anti-Trudeau, porque o Trudeau está acabando com o Canadá, né, professam os mesmos argumentos que a gente encontra nas periferias de São Paulo, nos templos, no Chile, no Equador, onde quer que seja. Se essa agenda está em todos os lugares, é porque ela provém de uma mesma fonte. Então, essa fonte é poderosa. Né? E eu imagino, portanto, que o nosso papel não é ganhar eleições só, é transformar a política. É transformar as mediações, é fazer políticas em todos os espaços. Super Zé Geraldo de Souza Júnior, sempre que isso essa aprendi coisa. Com ele aí, isso eu aprendi com ele aí. Aprendeu com Boaventura. Não, eu quero. É muito privilégio aqui a gente fazer esse debate importante. Depois eu vou, evidentemente, como muita gente aqui, reassistir, anotar. Eu já estou fazendo aqui os cortes, né, para a gente publicar nas redes também depois. Meninos, olha, eu chamando eles de meninos, vocês são lindos, sabia? Vocês são lindos. Obrigado. Demais. Olha, em breve, o Zé Geraldo e eu vamos para Portugal e eu quero ver se você tem aquele vinho mesmo que você me falou. Claro, tá aqui. Podem vir aqui. Sem dúvida. Zé, vamos lá, Zé. A mãe dele engarrafava um vinho. Ele me contou. Bom ter bom vinho. Bom ter bom vinho. Podem querer bom vinho, bom azeite, boa comida franca, cabritos. Tenho tudo isso. Neste momento, as minhas cabras, tenho 9 cabritos para nascer. 9. 3 cabras. Ele está falando sério, ele tem cabra. O veterinário ontem fez a ecografia às cabras e disse que cada cabra tem 2 cabritos. Ou 3 cabritos. De maneira que está a ver, são 3 cabras, são 9 cabritos. E depois tem aquele debate dentro da família, porque alguns já não querem comer cabrito, outros já não tal. Boaventura, e como é que está o leão? O leão foi mordido por um cão muito mais forte que ele.
tivemos que o levar ao veterinário, anda com o funil agora para não poder lamber as feridas, com antibiótico, e está aqui um gatinho e está ali outro, pois então tem que ser. O leão é o cachorro do Boaventura. É o meu Olha, cachorro. ele deu uma bela imagem. Talvez a gente possa criar um funil imaginário para a gente não ficar lambendo as feridas das nossas. Exatamente. Eu acho que a gente tem esse funil, só que não se vê. Eu acho que a música Eu Sou da Turma do Funil. Depois eu vou mandar para você. Gente, olha, obrigado pelo carinho, pela companhia, pela presença aqui, com essas duas figuras fantásticas. A gente está chegando no final do 11 News. Amanhã estaremos de volta. Continuem com a nossa programação. Beijos a todos. Obrigado, foi um prazer enorme estar convosco. Grande abraço para vocês. Muito obrigado.